Fala, colonizados! Estou eu aqui de novo, no nosso sofá da Hebe. E nesse sofá aqui, vocês que me acompanham há muito tempo, já viram muitas histórias sendo contadas. E fico muito feliz que todas elas são verídicas, todas elas são de pessoas que vieram para cá com sonhos, com planos, com metas, e que por mais que a gente idealize e planeje, sempre vai acontecer coisas no meio do caminho que vão dificultar ou que vão nos ensinar, mas que acima de tudo tem a nos fortalecer dentro do propósito que cada um busca. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não faz a mínima ideia de quem sou eu me chamo Kelvin, eu e meu companheiro somos do Rio de Janeiro e estamos 2 anos e meio morando aqui em Portugal, vivendo essa vida de imigrante com inúmeros desafios. Nessa trajetória a gente acabou se tornando influencer e com a gente conseguimos se conectar a outras pessoas que vieram em busca do mesmo. E graças a Deus, dentre esses 2 anos e meio, a gente conheceu pessoas no qual hoje a gente tem a possibilidade de contar a história de cada uma delas para que sirva de exemplo e inspiração para vocês que estão aí nos acompanhando. Para quem me acompanha lá no Instagram, já desde o início, há 2 anos e meio que estamos aqui, esse é o Alexandre Felício, amigo nosso, que ele era amigo do Mayuri, se conheciam pela época do Facebook, estudaram juntos. E quando a gente começou lá no Colonizados, ele começou a seguir a gente. Só que ele já tinha um propósito. A meta dele era ir pra França, nunca foi Portugal. E um belo dia, a gente fazendo várias lives com vários seguidores, a gente chamou ele justamente nesse dia, ele estava no aeroporto, prestes a embarcar em busca do sonho dele. Alexandre, quem é você, de onde você é, a idade, e me conte um pouco de como foi essa maluquice aí, ou esse plano, ou essa meta, porque vai depender dos olhos de quem enxerga. Pois é, né? Então, gente, eu me chamo Alexandre, eu sou originatário, né? É assim que se fala? Do Rio de Janeiro, de uma comunidade chamada Vigário Geral. Tenho atualmente... Vigário Geral, uma Vigário comunidade. Geral. É uma comunidade, uma favela. Eu sou favelado mesmo, gente, é isso mesmo. Assim então, como a gente. Então, eu tenho 24 anos, eu sempre tive o sonho de morar fora. Então... Calma aí, 24 anos hoje, mas a gente tá falando de praticamente quase 2 anos atrás. Quando eu vim eu tinha 22 anos, né? Exatamente. Desde novo eu sempre tive o sonho de morar fora, eu sempre gostei de aprender. Então eu vi uma possibilidade de aprender uma nova língua e fazer o que eu gostava, porque eu também tinha um sonho de ser militar, né? Eu tive a oportunidade de servir o Exército Brasileiro e quando passou... Serviu o Exército durante quanto tempo? Durante 2 anos. 2 anos. De 2020 a 2022. Essa vontade de morar fora já se iniciava antes da fase de militar ou não? Tua vida começou a amadurecer essa ideia quando estava servindo? Antes da fase. Antes da fase. Mas eu sempre tive o sonho de servir, porque meu avô serviu também, né? Meu avô era militar. Eu queria seguir os passos dele. Aí eu servi no Forte Copacabana, do Rio de Janeiro, né? Que lá nós temos um museu, o Museu Histórico do Exército. E lá eu sempre tive contato com pessoas de outros países, etc. Aí eu tive contato com 2 meninas, né? Que elas eram francesas, muito bonitas por sinal, né? Aí eu achei interessante, tipo, a forma que elas falavam. Eu tentei me comunicar em inglês, só que eu não tive tanta sorte, porque eu também não sabia falar inglês. Aí eu me interessei pela França, me interessei pela língua francesa. Aí eu descobri que tinha uma oportunidade de eu servir o exército francês, no caso, a Legião Estrangeira. Para quem tiver interesse, pode pesquisar, que é uma tropa, né, no qual a pessoa pode se alistar, mesmo se ela nunca tenha servido, né, no Brasil. Mesmo que ela nunca tenha tido a experiência com militarismo. Exatamente. Aí eu tive a oportunidade, né, e justamente no dia que eu tava viajando, vocês estavam fazendo aquela live, né, que eu podia entrar com vocês para poder participar. E é aquilo, né, tudo acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tem uma razão. Eu sou muito grato por tudo que tem acontecido comigo. Eu tive a oportunidade de tentar me alistar lá na Legião, só que, infelizmente, fiquei num dos processos. Então, passei um mês lá, aí Deus fez o que tinha que ser feito. Eu não passei, eu tava com pouco dinheiro, não sabia falar a língua, num país desconhecido, sem nenhum contato, até que eu lembrei de vocês. E graças a Deus, Deus colocou vocês no meu caminho, né? Porque se não fosse por vocês, eu tava perdido. Sinceramente, nem dinheiro pra voltar pro Brasil eu tinha. Mas eu sou muito grato por tudo que aconteceu, né? Quando eu cheguei aqui, você me deu suporte, conseguiu um trabalho pra mim, conseguiu me aconselhar bastante. Então, tipo assim, se não fosse por vocês, eu não sei o que teria sido de mim, entendeu? Você nunca teve um plano B? Não, eu não tinha um plano B. O meu plano B era fazer o plano A dar certo, mas... Você na sua cabeça, você acha que você se preparou bem para ir em busca do teu sonho? Não.
Infelizmente não, mas Tu diria que agiu um pouco mais com a emoção do que com a razão? mais com a emoção, mas era aquilo, sonho é sonho. Exatamente. Tem que correr atrás, não importa as dificuldades que venham pelo caminho, né? E se for pra ser teu, vai ser. Mas existe um preço, certo? Exatamente. Gente, a gente tava fazendo a live com ele e depois ele ficou incomunicável. Foi mais ou menos 15 dias, né? Isso. 24 dias. 24 dias. E a gente ficou preocupado, porque a gente já estava aqui um tempo, sabia como é que é as coisas, que não é fácil, principalmente o começo, quando você ainda não entende muito bem das leis do país, como funciona, como é, como não é. Então até você ter um certo entendimento, até para buscar emprego mesmo e saber como você vai começar a atuar no mercado de trabalho, é complicado. Então eu fiquei muito preocupado, passei uma mensagem para ele, querendo saber como é que ele estava, até porque na altura, inclusive, estava tendo muita reportagem de captação de imigrantes irregulares e pessoas sendo deportadas. A gente estava no fim da Covid também, A gente estava no fim da Covid, mas eu passei mensagem, aí foi quando ele saiu de lá, do internato, do período, e conseguiu falar, olha, eu não passei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, calma, cara, vem pra cá, entendeu? Aqui você tenta e depois dá mais um tiro. E foi o que aconteceu, gente. Ele veio pra cá, ele que me conhece sabe, eu já ajudei inúmeras pessoas, mas nunca trouxe isso pra internet. E por que eu tô trazendo esse caso? Porque isso foi uma exceção. Da mesma forma como fui eu que poderia ter ajudado, poderia ter sido alguém que tanto se importou e ele poderia ter voltado frustrado de um sonho que não deu certo. Mas eu acho que na nossa vivência, principalmente como ser humano, se a gente calça o sapato do outro, a gente entende o valor do sonho e o tamanho da dor. Então, quando a gente entende esses dois sentimentos, a gente sabe muito bem se colocar na condição humana. O que eu fiz por você não foi nada mais do que eu queria que alguém tivesse feito por mim quando eu cheguei assim. E o meu caso não foi assim, gente. Não tive ninguém que me estendesse a mão, que me ajudasse, eu vou te ajudar. Foi na raça, foi no ódio, foi na força de vontade, com muita perseverança, com o Léo na Irlanda, amigo meu também, positivo, me ligando o tempo todo. Não, é só o começo, vai passar, é só... E tentando o tempo todo me manter ali positivo, confiante. E resumidamente essa história, gente, ele veio pra cá, ele conseguiu um emprego, ele ficou um tempo aqui morando com a gente, ele se lascou todo de verde, amarelo e azul. Chegou a ter uma folga na semana, né? Uma folga na semana. Ralando que nem um cachorro. Uma folga. Era de dar raiva, não era? Tu passava raiva no teu trabalho. Infelizmente, mas... Ou felizmente, né? Porque é melhor que ficar desempregado. Exatamente. Mas é o processo, tudo é fase, né? Então vamos lá, foi o que eu falei pra ele, ele ficou desanimado, eu falei, cara, não é regredir. Tu vai dar 2 passos pra trás, vai se preparar melhor e vai tentar de novo. O famoso bambu chinês, né? Exatamente. Veio a possibilidade de França de novo. E aí, como é que foi esse preparo? Como é que foi? Tentar mais uma vez. Então, gente, o que acontece? Todo momento que eu tava aqui, eu não parava de pensar na França. Meu objetivo desde o início era a França, então eu coloquei na minha cabeça, enquanto eu estiver aqui, eu vou me esforçar ao máximo para juntar dinheiro e para tentar aprender um pouco da língua, né? Eu senti muita dificuldade quando eu cheguei. O idioma é uma barreira muito grande. É muito grande. Sem o idioma você fica perdido, fica igual cego no tiroteio, entendeu? Aí tá bom, cheguei na França, graças a Deus consegui arrumar um trabalho, só que eu também me frustrei nesse trabalho, né? As coisas não saíram como eu esperava, fiquei um mês lá e fiquei desempregado. Até que surgiu outra oportunidade de um emprego, né? Um pouco mais afastado, um pouco afastado do centro de Paris, e eu fui. Aí fiquei um tempo lá, trabalhei, juntei uma grana, aí eu tive a oportunidade no Brasil esse ano. E quando você tá nessa fase, que você tá desempregado até surgir uma outra oportunidade, deu desespero? Deu medo? Principalmente, deu arrependimento? Teve vontade de voltar pra cá? Na verdade, eu sempre falo pra todo mundo, tudo é questão de preparação. O tempo que eu tive aqui, eu abdiquei de muitas coisas para poder fazer uma reserva de emergência. No caso que não foi o suficiente, mas deu para me segurar as pontas. Foi o que te segurou? Foi o que segurou as pontas. Eu aconselho para todo mundo fazer uma reserva de emergência e, se for possível, faça por 6 meses, no caso, do seu custo de vida, porque é o que vai segurar suas pontas. A reserva é o que eu sempre falo para vocês. Aluguel e alimentação. É o que você precisa. E isso contando com a sorte que tu não fique doente, graças a Deus. Mas é como ele falou, eu sempre falo que no mínimo, todo e qualquer imigrante aqui tem que ter 3 meses de aluguel pago e 3 meses de compra. Para que no pior cenário, você consiga ficar esses 3 meses na busca de emprego. E aí essa reserva te segurou
até eu conseguir outro emprego. Quantos empregos você teve na França nesse... É engraçado, gente, porque eu sempre, todo mundo que me pergunta, né, pergunta, você tá trabalhando com quem na França? Meu emprego é imigrante, eu sou imigrante. É pau pra toda obra, né? Tipo assim, tu não tem escolha aqui, você tem que pegar o que tem. O que aparece, exatamente. Tu fica sem receber nada. Você hoje atuou em várias áreas que você nunca teve contato, mas que teve que aprender na raça. Exatamente. No caso, eu cheguei a trabalhar na construção civil, né? Que lá na França a gente chama de bâtiment. Cheguei a trabalhar em uma fábrica de chocolate. E também cheguei a trabalhar num frigorífico, cortando carne. E hoje, já manda um pouquinho em francês? Um petit tempo. Já consegue se comunicar um pouquinho? Sim, consigo. Então dá um boa noite em francês para quem está nos assistindo. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alexandre, je suis brésilien et je suis ici pour parler avec vous à propos ma vie, mon quotidien. E c'est ça. Cara, eu já falei isso para você aqui nas nossas conversas e falo. Por mais que às vezes cada um de nós tem um ponto. Eu falo que você é um pouquinho cabeça dura. Sim, bastante. Bastante, você sabe disso. Mas isso não é um defeito, tá? Isso não é um defeito. Isso é uma característica pessoal. E o que compensa, o que ressalva? Raça. Você foi muito raçudo. Você foi muito determinado. Para algumas pessoas pode soar como loucura, como maluquice, sim, mas foi com a loucura, com a maluquice, com o medo, com a coragem e com a vontade que você deu certo. Você, na altura, com 22 anos, era o diferencial dentro da nossa realidade no Rio de Janeiro. Quem é preto, periférico, pobre, sabe que essa realidade é dura. Que você vive em uma sociedade, uma realidade que o tempo todo diminui você, que diz que você não é capaz e que tua realidade tem que ser aquela como a de todo mundo. E é onde a gente para e fala, não é isso que eu quero pra mim, eu quero tentar alguma coisa. E esse instinto, principalmente essa força de vontade de fazer com que as coisas aconteçam e modifiquem na nossa vida, é o que define nosso valor pessoal, é o que define nossa essência como ser humano, é o que faz com que a gente amadureça. Você diria pra mim que amadureceu muito mais estando na Europa aqui, ou não? Bastante. Absolutamente 100%. Porque o que acontece? Eu sempre morei com a minha mãe, né? Eu nunca tive uma oportunidade de morar sozinho, né? E aqui eu tive que enfrentar essas dificuldades, essas barreiras, né? E conseguir... aprender a cozinhar, limpar a casa, lavar a roupa, tudo que... Eu aprendi bastante, eu acho que isso me fortaleceu bastante também, né? Porque agora eu consigo dar valor às coisas simples, né? Então o que acontece? Tem que estar preparado psicologicamente, mas no meio do processo tu vai fazer o que tem que ser feito. Você diria que ser imigrante também é ser sozinho? Entre parte, porque o que acontece? Por um lado você tem a falta da família, entendeu? Você está longe dos seus familiares, dos seus amigos, mas por outro lado você meio que ganha uma família nova, entendeu? De pessoas que estão lutando pelo mesmo sonho, mesmos objetivos que você, entendeu? Isso meio que facilita, anestesia um pouco, né? Essa dor que um lado falta, o outro lado preenche. O que você diria pra você que hoje você é capaz de fazer que antes você não fazia? O que você admira hoje que você possui que antes talvez você não imaginasse que fosse capaz? Me adaptar em qualquer ambiente. Essa capacidade de se reinventar, de conseguir entrar no cenário. Exatamente. Tipo assim, eu acho que a gente tem que ser camaleão, né? Por mais que a gente ache que, por exemplo, a gente não pode se acomodar. Se a gente tem uma oportunidade de buscar alguma melhora, mesmo sendo difícil, a gente tem que ir atrás. Por exemplo, eu enfrentei essa barreira do idioma, né, na França, mas eu coloquei na minha cabeça que se é o que eu quero, vai ser meu, e é possível. O que acontece? Tem muita gente que se acomoda e tem medo de enfrentar algo novo, entendeu? Então prefere ficar na zona de conforto. No meu caso é diferente, eu sempre pensei diferente, mesmo tendo um pouco de medo, eu sempre corri atrás, entendeu? O que o Alexandre de hoje diria para aquele que lá atrás estava sonhando um dia viver na Europa? Vai ser difícil, mas vai valer a pena no final. Então continue se esforçando, trabalhando duro
e o que é seu vai ser teu. Hoje, você que está aqui, mais um brasileiro, diante de tantos outros que desbrava todo esse mundo afora. A gente tem brasileiros por todo canto no mundo, até no Japão, sempre em busca do seu sonho pessoal. Hoje, o que você diria para tantas pessoas que têm o sonho de emigrar? Se você pudesse dar um conselho que fosse eficiente, qual conselho você daria? Se prepare, gente. Se vocês puderem absorver o máximo de informação possível antes de dar essa cartada, faça. Junte o máximo de dinheiro possível. Se for possível também, siga os influencers, né, como o Kelvin e o Mayuri do Colonizados. E assim vocês vão conseguir meio que um apoio no caso. Porque eles são pessoas já que já passaram por o que vocês querem passar. Então, tipo assim, eles sabem o caminho das pedras. Então, se vocês puderem absorver o máximo de informação possível, faça. Gente, ele deu a gente como exemplo porque foi as pessoas que ele acompanhou. Mas eu quero destacar aqui, tá? Que hoje, até para mim como influencer, é um pouco desanimador em termos de trazer certas informações, porque eu luto contra a desinformação. Porque muita gente vende o fácil, o lindo, o mágico, a receitinha pronta. Todo mundo quer uma receita que seja rápida e imediata. E a vida não é assim, gente. Se eu sou um brasileiro humilde, né? Eu não posso seguir o Pedrinho, que é milionário e vende joguinho, ostenta uma vida, porque essa não é a minha realidade. Eu tenho que estar próximo de pessoas que sejam próximas de uma vida normal, real, que você vai acertar, mas que muitas das vezes também você vai errar. E que se nesse percurso você fraquejar, tá tudo bem. A vida, ela não é um aparelho com manual e você vai entender detalhadamente. Tem coisas que vai acontecer fora do roteiro, mas é a resiliência, é a paciência que vai fazer com que a gente venha driblar essas situações. Então, hoje eu fico muito feliz que eu tenho mais de 80 pessoas que me acompanham, que me conhecem, que me vê na rua e fala comigo e que me conta uma história positiva e se inspiraram na minha história. Eu que não imaginei estar nessa posição hoje um dia, que para mim também não muda nada, eu sou gente como a gente, mais alguém tentando vencer. Tantas coisas aconteceram nesse período que eu tô aqui. O Alexandre é só mais uma história no qual a gente teve oportunidade e privilégio de partilhar na mesma caminhada, porque a gente viu que a gente não estava sozinho, que ele e tantas outras pessoas também buscam uma melhoria. Não me interessa qual é o teu sonho que te traz aqui, se é você comprar um carro ou uma casa, ou se só quer viajar o mundo. Não sou eu alguém para qualificar sonho. É o seu sonho que tem valor pessoal, é o que pulsa dentro do seu peito, é o que te motiva, é o que te energiza para ir com garras atrás disso. Então, hoje eu fico muito feliz de poder estar sentado no sofá com você, sabendo de que você conseguiu realizar um sonho, que até então era um sonho, mas hoje você vive esse sonho, ele passa a ser uma realidade. Gente, ele está aqui por um período para resolver questões de documentação, mas hoje ele reside na França e ele está feliz lá e está na caminhada, porque ainda não acabou, ainda tem muita coisa. Muito show ainda. E eu espero que esse vídeo fique registrado para que lá na frente, quando você estiver muito bem, você possa mostrar esse vídeo com muito orgulho, que um dia você passou por tanta coisa e que hoje, lá no futuro não muito distante, a gente supera a conquista. E aí você vai falar assim, realmente, eu consegui. Então, fica aqui esse vídeo para vocês. Se vocês quiserem, eu vou deixar o Instagram dele aqui, acompanhar aí. Gente, vai lá no Colonizados, a nossa rotina diária de uma vida normal, de uma pessoa normal, mas que eu tenho um objetivo, e eu mostro isso no meu dia a dia, e que logo, logo a gente vai celebrar muita coisa aqui. Xandão, Obrigadão, cara. Parabéns mesmo, e eu sei que é só o começo, tem muita coisa, você já deu mais do que suficiente do que tu é foda e que tu não vai sossegar
enquanto tu não Certeza, chegar onde não, tu pai. quiser. É Obrigadão, isso, pai. galera. Foi um prazer, tá? A gente se despede e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.